Oi, gente! Hoje eu vou responder uma tag, é a tag Flop Literário. Ela foi criada pelo Dan, do canal Café com Dan. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na caixa de descrição para vocês assistirem depois e se inscrever no canal dele também. Ou seja, eu estou respondendo mais uma tag da Discord. Então, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo se eu mostrar algum livro que vocês gostam aqui. Mas antes de irmos para as perguntas, se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui. Também curtam o vídeo, ativem o sininho para assistir os vídeos assim que eles saírem. Então a primeira pergunta é: usando o seu Scoob ou Goodreads, ou qualquer método de registro de leitura, responda quantos livros você já abandonou. E eu abandonei 12 livros e o mais engraçado é que a metade deles eu abandonei esse ano de 2020. Ou seja, esse ano eu meio que desapeguei disso, de continuar lendo o livro mesmo sem vontade. Eu acho que agora eu já criei coragem de abandonar mais livros, que a leitura não tá fluindo, que eu não tô conseguindo me conectar com a história. A maioria dos livros que eu abandonei foi por conta disso. Então esse ano eu já abandonei aí 6 livros. Um livro que tem uma capa incrível, mas só isso mesmo, porque a história... Eu vou mostrar aqui A Pequena Sereia, O Reino das Ilusões. Eu ainda tenho esse livro porque eu não consigo me desapegar dessa capa lindíssima, lindíssima, gente. Ela é toda brilhosa, a sereia é linda e ele tem um corte lindo, ele é capa dura, é da Dark Side, gente. É a coisa mais linda esse livro. Eu não consigo me desapegar dele, mas eu não gostei dele. Uma hora eu vou ter que me desfazer desse livro lindo. A história decepciona muito, ela segue um caminho que não precisava. Ele foi vendido como um livro feminista, mas na verdade ele passa uma história totalmente errada que não segue ali o objetivo da luta feminista. Eu acho que esse livro deveria ter sido mais uma história de sereia sombria, uma história mais voltada para fantasia, mais para parte trevosa, assim, digamos, e não com essa mensagem aí que ele quis trazer, que não condiz com o que o livro estava vendendo. Então eu me decepcionei bastante com essa história porque a capa é linda e maravilhosa. Um livro que todo mundo gosta, menos você. E eu lembrei de Misery, do Stephen King. Ele é um livro do Stephen King que é muito difícil alguém não gostar dele. Eu até li ele porque eu tinha lido 2 livros do autor, que eu não tinha curtido muito, daí eu pensei, vou ver qual que é o livro que não seja calhamaço dele, que as pessoas sempre gostam. E daí era esse o livro. E eu acabei não gostando do livro, gente. A leitura foi muito maçante pra mim. E eu não tava, assim, gostando do que tava acontecendo. Acho que teve só uma cena no livro que eu achei muito tensa, assim, de ler, que eu me envolvi. Mas o resto, assim, do livro, eu lembro que eu não tinha gostado. Um livro de um autor que você ama, mas que você não gostou tanto assim. E eu amo a Cassandra Clare, vocês sabem que eu adoro o mundo de Caçadores de Sombras, mas eu não gostei das Crônicas de Bane. E o Magnus Bane é um dos personagens mais incríveis que tem nessa série. Só que os contos que estão aqui nesse livro foram bem abaixo das minhas expectativas. Eu esperava outras coisas e nós temos contos muito sem graça aqui. Acho que teve uns 2 assim que eu gostei. O resto eu achei muito nada a ver. Teve uns até que o final foi péssimo, assim, o final dos contos. Eles não tinham... O primeiro conto, ele não tem sentido nenhum, sabe? O primeiro conto. Eu me decepcionei bastante com esse. Um livro que você não releria nunca. E eu escolhi Tarde Demais, da Colleen Hoover. Esse daqui também se encaixa na pergunta anterior, de uma autora que eu gosto muito, só que o livro... eu não gostei. Esse livro aqui me fez muito mal mesmo, gente. Foi uma experiência nada agradável, assim, de leitura. Por conta dos temas que eram tratados aqui, da forma que foi contada, sabe? O ponto de vista que nós tínhamos aqui de um personagem mexeu muito comigo, que me dava muito nojo, me fazia me sentir horrível, sabe? Lendo o livro. Então, esse livro aqui eu não releria. Um livro que você teve a sua leitura adiada várias e várias vezes. Aqui você pode falar um livro que você adiou muito, mas depois conseguiu ler, ou que ainda não conseguiu ler. E eu escolhi um que eu consegui ler, mas que várias vezes ele entrou na minha TBR. Eu lembro que umas 3 ou 4 vezes eu tinha colocado esse livro na TBR, e daí eu deixei ele por último e acabei não lendo ele, que é Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Mas finalmente esse ano eu consegui desencalhar esse livro, e até que foi uma boa
boa experiência de leitura. Ele é um livro bem esquisitão, assim, ele tem várias coisas bem diferentes de todos os livros que eu já li, então valeu muito a pena a experiência. Um livro que você estava gostando, mas começou a ficar estranho, chato e a leitura flopou. E eu escolhi Daqui a 5 anos. Esse livro eu estava gostando muito do começo dele, eu gostei bastante da premissa dele, mas depois foram acontecendo decisões ali no meio da história que não era o que eu estava esperando, não era algo que eu concordava que acontecesse e estava muito estranho. Esse daqui é um livro que ficou muito estranho mesmo depois do começo dele e eu acabei não gostando de como a história concluiu, de como que a autora conduziu o tema que ela quis tratar no livro. Então eu acabei não gostando dele e no comecinho eu tava bem interessada. Um livro que você abandonou, mas acha que se lesse em outro momento até poderia dar certo. E daí eu olhei lá meus abandonados e eu acho que esse livro seria Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Ele é dividido em 2 partes, se eu não me engano, e eu li a primeira parte dele, depois abandonei, porque a leitura não estava fluindo pra mim, eu não estava gostando. Tava sendo uma leitura bem cansativa, mas eu acho que se eu lesse em outro momento, talvez a leitura fosse melhor pra mim, ainda mais com o Clube de Clássicos. Ele pode entrar um dia na lista de leitura e daí eu posso ler ele com outras pessoas e discutir lá no grupo, talvez funcione melhor em outro momento. Um livro da sua estante que você não tem curiosidade nenhuma de ler. E esse livro não existe, porque se chega um livro aqui em casa que eu não tenho curiosidade de ler, ele nem entra na minha estante. Todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho interesse em ler eles. Um livro que te dá um negócio do sexto sentido e você já sente que vai ser flop. E eu acho que eu sinto isso com o Boneco de Neve, do John Nesbo. Esse livro aqui é um encalhado, que eu acho que eu vou ter que ler aí no final do ano, porque ele vai entrar na lista ali dos livros que estão fazendo aniversário. E eu olho esse livro e eu tenho a impressão que eu não sei se eu vou gostar dele. Eu tenho a impressão que é capaz de eu abandonar esse livro, eu não sei, eu tenho esse sexto sentido, né? Essa intuição, mas eu espero que seja ao contrário, né? E que ele acabe me surpreendendo. Um livro que você não aguenta mais ouvir falar sobre e que com certeza não vai ler. E eu acho que seria a série dos Bridgertons, acho que é assim que fala, da Julia Quinn. Sempre tem alguém lendo esse livro, sempre tem alguém começando essa série, né, e falando dela. Ela é uma série bem longa também, mas eu não gosto de romances de época e eu não tenho interesse em ler ela, mas eu fiquei muito interessada em assistir a série de TV, que vai sair a adaptação, né, mas entre os livros hypados, eu acho que essa série aí é a que eu menos tenho vontade de ler. E eu sempre leio livros hypados, né, vocês já repararam que o livro tá hypado, eu sempre tô lendo, mas é mais por conta do gênero mesmo de romance de época, que não é muito meu estilo. E é isso, gente. Vocês gostaram da tag? Me conte nos comentários se você já abandonou algum livro, se você abandonou porque não era o momento certo de ler e acha que em outro momento talvez essa leitura daria certo. Não se esqueçam de usar os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição para comprar na Amazon qualquer livro, algum livro que eu comentei aqui no vídeo, qualquer coisa. Vocês acabam ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar outras tags numa playlist para vocês assistirem se vocês gostam desse tipo de vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!